Boa tarde, crianças, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, sexta-feira, passou voando, né? Final de semana se aproximando. Então vamos lá? Nossa pauta, trabalharemos português, no livro de atividade, página 24, 25 e 26, atividade extra. E também no livro da disciplina, página 64. E em artes, página 21 e 23, tá bom? Então peguem, por gentileza, o livro de atividade. Então, olha lá, palavras com L e U. Eu quero que vocês pronunciem junto comigo, tá bom? Vamos lá. Mal, mal. Mel, céu, pastel, chapéu. O que nós podemos observar no final de cada palavrinha? Todas têm o mesmo som de U, né? Olha ali. Mal, mal. A pronúncia não mudou nada. Porém, um eu escrevo com L e outro eu escrevo com U. Ali, mel, céu, pastel, chapéu. Umas são escritas com L e outras com U, mas a pronúncia é a mesma, som de U. Então, ali quando faz a pergunta assim, ó, o que você percebeu de semelhante nesses dois grupos de palavras? O que nós percebemos? A semelhança do som, o som é o mesmo. Agora, quando que eu sei que eu coloco L e quando eu sei que eu coloco U? Além de ser muita leitura, então quanto mais eu leio, eu compreendo que algumas palavras são escritas com L e outras com U. Todas as minhas ações, elas vão ser escritas com U. Por exemplo, ensinou, jogou, arremessou, comeu, ventilou, espirrou, olhou. Então, as minhas ações, todas elas vão terminar com U no final, tá bom? É uma dica. Mas, para eu saber mesmo, eu preciso ler bastante, que daí eu vou memorizar as palavrinhas, tá bom? Então, complete as palavras com L ou com U. Maldade. Deixa eu só colocar como curiosidade, aqui no Brasil, nós temos os gaúchos que eles pronunciam o L. Eles não falam maldade, igual nós, com som de U, eles falam maldade. Eles não falam, ó, já falei já a resposta, né? Maldade é com L. Então, eles não falariam maldade, eles falariam maldade. Céu, é céu mesmo, porque é com U. Mel, eles falam mel. Então, eles pronunciam com esse L no final, tá bom? Só por curiosidade. Então, se algum dia vocês forem conversar com um gaúcho, que é de lá mesmo, eles vão, geralmente, pastel, anel, eles vão falar com som de L no final, tá? Então, ali, letra A, maldade eu já falei, né, que é com L. E saudade? Já viram essa palavra alguma vez? Já enxergaram? Já escreveram? Tenta lembrar aí. Espacial, bacalhau, legal e cacau. Agora, olhem lá. Mal com L ou mal com U? E agora? Então, aqui, ó, mal com L e mal com U. Quando eu sei que é L e quando eu sei que é U? Aqui fica mais fácil. Como que a gente pode fazer um truque? Toda vez que for mal com L, eu troco, no lugar de colocar mal, eu vejo se lá vai caber o bem. Então, eu vou trocar essa palavrinha. Olha aqui. E quando for do mal com U, eu vou trocar. Por exemplo, lobo mal, lobo bom. Aqui, ó, lobo bom. Então, se é lobo bom, é o mal com U. Eu não falo lobo bem, eu falo lobo bom. Então, mal com U. Por exemplo, estou com mau pressentimento. Estou com bem pressentimento ou estou com bom pressentimento? Estou com bom pressentimento. Então, o mal vai ser com U. Nossa, estou com mau humor. Ele está com bem humor ou está com bom humor? Se está com bom humor, o mal também será com U. Então, todas as vezes. Daí, como que eu memorizei na minha cabeça? Ó, o L e o E, de bem. O O vem antes do U. Foi assim que eu memorizei, cada um vai ter uma estratégia. Então, toda vez que eu lembro o L, eu lembro o E do bem. Toda vez que eu lembro o U, eu lembro o bom, que o O vem antes do U. É assim que eu guardei, tá bom? Então, cada um vai achar uma estratégia aí, tá? Então, olha ali, ó. Silvana chegou chateada porque foi mal na prova. Ela foi bem ou ela foi bom na prova? Então, se ela foi bem na prova, qual que é o mal? É com L, porque ela não foi bom na prova. Se ela fosse bom na prova, seria com U, mas ela foi bem na prova. Então, é esse L que eu utilizo. Outra ali, ó. Ele não é um
mau aluno, mas estuda pouco. Ele não é o quê? Ele não é eu vou trocar por essa palavra, ele não é um bem aluno? Existe isso? Ou ele não é um bom aluno? Um bom, né? Então, qual o que eu vou utilizar? Perdão, qual mal que eu vou utilizar? Vou utilizar o mal com o. Então, sempre vocês vão trocar. Se vocês trocarem a palavra mal por bem, é esse com L. Se vocês trocarem o mal por bom, é esse o U, tá? Então, na letra C, Maurício foi para a enfermaria, pois estava passando mal. Qual dos dois que eu vou trocar? Bem ou bom? Marta desistiu de passear por causa do mau tempo. Vou poder trocar por bem ou por bom? O cigarro é um mal que precisa ser combatido. Então, 5. Copie de jornais ou revistas com L representando o som de U. Então, vocês vão pegar algumas palavrinhas que terminam com L, mas vai ter o som de U, tá bom? Como, por exemplo, o quê? Central, floral, espacial, genial. Todas são palavras com L, mas com som de U, tá? Lembrando, então, quando é mal, se é mal com L ou mal com U, fica mais fácil, só trocar. Agora, para escrever se é com L ou com U, eu preciso ler bastante. E uma dica foi aquela que eu falei, que todas as minhas ações escreveu no passado, né? Escreveu, leu, correu, vão ser com U, tá bom? Página 25. Substantivos próprios e comuns. Bom, o que são substantivos? Substantivo é aquilo que eu posso nomear. Então, por exemplo, eu nomeio isso aqui, como que chama esse objeto? Chama lousa. Eu nomeio isso aqui, chama livro. Eu nomeio isso aqui, ó. Nomeio, chama o quê? Canudo. Então, tudo que eu nomeio são substantivos. Porém, nós aprendemos dois até agora, o próprio e o comum. O próprio são aqueles que eu escrevo com letra maiúscula e que são o nome das coisas. Por exemplo, meu gato chama-se Alfeu. Gato é um substantivo, mas ele é comum, é o nome gato, é um nome. Mas qual que é o nome do gato, né, Alfeu? Então, Alfeu é o substantivo próprio, é o nome do gato. O meu nome, professora Cíntia. Professora é um substantivo. Porém, a Cíntia é um substantivo próprio, porque é o nome da professora, tá? Então, nós podemos nomear bairro, cidade, rua, nome de filmes, tá? Nome das flores, nome dos animais. Então, todos vão ser escritos com letra maiúscula, eles são próprios. Então, número 1. Escreva um substantivo próprio para cada substantivo comum. Então, eu tenho ali na letra A, mulher, é um substantivo comum, mulher. Agora, eu tenho que dar um substantivo próprio para ele. Por exemplo, o nome de uma mulher, por exemplo, não é próprio? Tereza, por exemplo. Tereza é próprio, eu vou escrever com letra maiúscula, porque é substantivo próprio. B, de um homem. C, cidade. D, time de futebol. E, um super-herói. F, jornal. G, escola. E H, rio. Nesse super-herói aqui, por exemplo, vou dar uma dica. Se fosse Homem de Ferro, não o nome dele é como se tivesse nome e sobrenome. Por exemplo, o meu nome não é Cíntia Amaral? Eu não escrevo assim, ó. Por exemplo, Cíntia Amaral. Eu não escrevo desse jeito. Ó, Cíntia Amaral, um com letra maiúscula, um com letra minúscula. Não, eu escrevo os dois com letra maiúscula. Cíntia Amaral. Então, por exemplo, Homem de Ferro seria homem, porque é o nome do personagem. Homem de Ferro. O único que fica com letra maiúscula é o D. Porque Homem de Ferro é o nome do super-herói, do personagem aí, tá bom? A mesma coisa, o rio, se o rio for Rio Paraíba do Sul, então é Rio, letra maiúscula, Paraíba, letra maiúscula, do minúsculo, que faz a mesma coisa que esse, o Sul maiúscula, tá? 2, vamos fazer juntos esse aqui. Preencha a cruzadinha com os substantivos próprios. Time de futebol do Rio de Janeiro. Alguém sabe aí o nome do time de futebol? Que tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras? Quem que é? É o Flamengo. Pergunta aí pro pai, pra mãe, eu acho que eles iriam saber, hein?
Apesar que os meninos também, algumas meninas também gostam. Então eu acho que todo mundo sabe na realidade. Todo mundo tem de futebol um pouquinho. B, esse vocês sabem. Personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma boneca, é quem? É a Emília. Letra maiúscula. Nessa cruzadinha não pode fazer letra de forma. Precisa ser letra cursiva. Por quê? Se vocês escrevem assim pra mim, ó. Emília. Quem que é a minha letra aqui maiúscula? Eu vou saber? Todas são maiúsculas. Por isso precisa ser cursiva. Porque, ó. Emília. Agora, dá para eu saber quem que é a minha letra maiúscula? Sim, é o E. Tá? Então, nessa cruzadinha, precisa fazer com letra cursiva. Letra C. Capital do Paraná. Vocês sabem? Capital do Paraná é Curitiba. Letra D. Nome de mulher muito comum no Brasil. É bem comum. Na nossa sala de aula tem uma. Quem que é? Maria. Letra E. Maior rio do Brasil. Sabe qual que é o maior? É o rio Amazonas. E letra F. País dos portugueses. Lá. Quem que é português? Nasceu onde? Nasceu em Portugal. Tá bom? Próxima página. Página 26. Letras com X e CH representando o mesmo som. Lembra que a letra L e a letra U representam o mesmo som? A mesma coisa aqui, a letra X e a letra H irão representar o mesmo som. Vamos ler aí as palavras, ó. Ameixa, chapéu, caixa, mexer, puxar, chiclete. Tudo tem som do quê? Tem o mesmo som. A letra X e o CH representam o mesmo som, né? Não é? Chapéu, mexer, chiclete. Tudo faz esse som. Então, número 2. Escreva outras 3 palavras em que o X represente o mesmo som que as letras CH. Então, vocês vão ter que colocar mais 3 palavras. Se vocês não souberem, pesquisa em revista, pesquisa em jornal, em livros, no próprio livro de vocês. Então, vão ter que ser 3 palavras com X, que tem o som de CH, tá? 3. Há palavras que são escritas com X depois de EN, como enxoval, por exemplo. Escreva mais 5 palavras com X depois de EN. Agora, só tem uma observação no número 4. Ali em cima está falando que depois de EN, geralmente é escrito com X, por exemplo, enxergar. Então, quando eu escrevo enxergar, vou apagar aqui, ó. Olha aqui, eu escrevo assim, ó. Enxergar. Olha aqui, eu coloquei X. Outra palavra que eu teria colocado X, ó. Enxurrada. Aqui. Outra palavrinha, enxaqueca. Enxaqueca. Daí, o que vocês iriam dizer para mim? Bom, se eu estou observando que depois de em, todos são escritos com X, então enxada vai ser com X, encharcado vai ser com X e enxame vai ser com X. Porque se eu for ver essa regrinha, porém, na palavra do meio encharcado, ele vai ser com CH. Por quê? Porque ele vem de uma palavra chamada charco. Ele deriva de uma palavra. E charco é escrito com CH. Então, por isso que encharcado também é CH. A maioria das palavras, depois de EN, é X mesmo. Mas essa, por exemplo, ó, encharcado é CH. Porque vem da palavra charco. Deriva dessa palavra. Por isso que encharcado é CH. Tá bom? Então, aqui é só uma parte de gramática, né? Palavras do mesmo som, que é mais na prática mesmo, é mais leitura. Por isso que a gente fala tanto, lê gibi, lê revista, lê história em quadrinho, lê jornal. Porque quanto mais nós lemos, mais a nossa memória visual, nosso cérebro grava de eu ver como que é escrita aquela palavra. E quando eu vou tentar lembrar nela, ela tá lá guardadinha, uma janelinha lá. Então, leiam bastante, tá?
Agora, página 64 do livro da disciplina. Bom, no livro de disciplina, nós vamos aprender de um assunto, de um gênero textual que vocês estão habituados, vocês gostam, é uma diversão para vocês. Qual que é? É a história em quadrinhos. Então, nós vamos ver que esse gênero textual, ele tem uma estrutura própria dele. Lembra que quando a gente faz um bilhete, ele possui uma estrutura diferente de uma narrativa ficcional, diferente de uma notícia. E agora nós vamos ver que histórias em quadrinhos também tem uma estrutura própria de histórias em quadrinhos, tá? Então, qual é a história em quadrinho que você mais gosta? Geralmente, nós conhecemos muito da história da Turma da Mônica, né? Mas existem outras histórias em quadrinhos. Pegue aí, por favor, na página 64 e dá uma olhadinha aí, por gentileza. Eu tenho aí um menininho. Ele também faz parte da história em quadrinhos. Vocês conhecem ele? Conhecem? Então, vamos ler. Histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos são narrativas utilizadas como entretenimento, ou seja, têm o objetivo de divertir o leitor. Possuem características próprias, como a presença de linguagem verbal e não verbal, o uso de diferentes tipos de balões para falas de personagens, sinais de pontuação e onomatopeias. Então, muitas vezes, quando vocês estão lá vendo os gibis, muitas vezes dentro daqueles balões estão as falas personagens. Outros tem assim, ó, pum, sa, plaft, toin, não tem bastante? Nós vamos estudar sobre isso ainda, isso chama onomatopeia. Mas também tem algumas que só tem imagem e você consegue ver o que quer dizer a partir da imagem. Essa é a não verbal que a gente diz, tá? É a linguagem não verbal. Apesar de ninguém estar conversando, só de eu olhar a imagem eu consigo interpretar o que está dizendo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os balões. Olha aqui, esse tipo de balão aqui, ó, bem comum. Este tipo de balão é uma fala de um personagem, uma fala simples, onde o personagem vai conversar. Nas histórias em quadrinhos, dentro dos balões, apesar de ser um diálogo, nós não utilizamos travessão. Travessão é aquele sinal assim, ó, tá? Nós não utilizamos ele, porque o próprio balão já diz que é um diálogo. Então, olha aqui, isso aqui é uma fala simples de um personagem. Por exemplo, ele falou lá, hoje vamos brincar. Ó, é uma fala simples. Quando vocês identificarem um outro balão, que eles têm outras saídas, aqui tem duas, mas pode ser que teriam 3, 4, o que significa? É a fala de mais de um personagem. Por exemplo, aqui ele estaria falando assim, oba, parque, oba, parque. Então, duas crianças aqui estariam dizendo oba, parque. Diferente desse, ó, esse aqui só tem a sinalização para uma pessoa. Aqui são duas. Se tivesse 3, seriam 3 crianças falando, tá bom? Quando vocês observarem um balão desse jeito, ó, que tem aqui para fala e aquele tracejado, a criança ou o personagem, né? Ele vai estar cochichando. Ele vai estar cochichando com alguém, falando baixinho. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, silêncio, ó. Silêncio. Preciso estudar. Por exemplo. Dá para entender? Então, quando tiver esse tracejado aqui, ó, é alguém fazendo cochicho, tá cochichando com alguém. Ela tá ali falando. Ela tá lá no ouvido assim, ó, silêncio. Preciso estudar. Ela não quer barulho, tá cochichando com alguém. Quando vocês virem um balão assim, ó, esse próprio balão já diz pra gente que a pessoa está com o quê? Com uma dúvida. Então, não vai ter nada escrito ali. Só esse sinal já significa que o personagem está com dúvida. Então, aqui, ó, está com dúvida. Agora, esse daqui também tá fácil. Esse aqui qual que é? Teve o quê? Uma ideia brilhante. Às vezes nem tanto, né? Mas ele teve uma ideia. Então, quando vocês virem balão assim, é porque teve uma ideia. Quando
vocês virem um balão desse jeito, o que vocês acham que é? Olha só esse balão como que tá. Desesperador, né? É um balão de grito. Socorro, por exemplo. Deve ter outras falas. Poderia estar gritando, fiquem quietos. Tira a mão daí, né? Mas é um grito. Eu vou colocar aqui, ó, socorro. É um grito de socorro, tá? Socorro. Tudo bem? E esse aqui? Esse aqui lembra um pouco esse, ó, mas esse aqui ele é mais pra fora. E tem também a fala do personagem. Esse aqui não, ó. Esse aqui é um susto. Ele não tem aquela partinha pro personagem, tá? Ele tá com um susto. Então, ele levou um susto. Então, eu vou colocar aqui. Que susto. E aqui, ó, esse aqui. O que vocês acham que é? Ó, tem essas 3 bolinhas aqui. Isso aqui é um pensamento. Ela não está falando com uma outra pessoa, ela está pensando, ela não está externando, não está colocando para fora. Ela está pensando apenas. Então, olha aqui, ó. Vou colocar aqui um pensamento que vocês ficam muito em sala de aula. Vai demorar para a hora do recreio? Ó, vai demorar para o recreio. Então, vocês muitas vezes não falam comigo, mas vocês estão lá pensando, a barriga já tá roncando. Então, esse aqui, olha, seria só um pensamento. É como se tivesse uma história em quadrinhos, vocês não iriam falar para mim, só estariam pensando, ai, vai demorar para a hora do recreio? Tá bom? Tem muito mais balões. Esses são os mais utilizados. Então, aqui, ó. Então, eu tenho balões. Preciso colocar o ponto que não posso esquecer, porque nos balões também utiliza a pontuação. As que mais utilizam são o ponto final, vírgula, interrogação, a exclamação. Só não utiliza o travessão. Então, esse aqui, ó, é um balão simples. Vamos só recapitular. Onde o personagem vai falar, é uma fala normal. Esse aqui, quando vocês virem mais que um, é porque é fala de mais de um personagem. Esse aqui, quando vocês virem aqui, é que ele está cochichando, ele está falando baixinho com alguém. Ele não está falando alto, tá? Então, ele também tem aqui uma fala, olha, porém ele está tracejado, é um cochicho, falando baixinho. Esse aqui, quando tiver o ponto de interrogação, é porque já tem uma dúvida. O personagem está com dúvida. Aqui é quando teve uma ideia. Esse aqui é um pedido de socorro, tá? Esse é que levou um susto. Ó, perceba a diferença. O do susto não tem essa indicação do personagem, tá vendo? Não tem. E esse aqui, ó, é o pensamento. Ele não está falando, ele só está pensando, tá? Tem muitos outros, tá bom? Então, vamos aí na leitura, ó. Atividades. A imagem ao lado representa o personagem de história em quadrinhos. Agora, olha ali, vocês vão responder esse aqui no caderno, colocando a data de hoje, a matéria e o número da página, tá bom? Então, olha lá, letra A. Quem é este personagem? Se vocês não souberem, precisa pesquisar, tá bom? Mas eu acredito que vocês conheçam. Letra B. Do que você mais gosta nele e por quê? Não basta eu dizer assim, porque sim. Não, tem que dizer o porquê que você gosta nele, tá bom? O que você gosta, por que você gosta. Letra C. Você já leu algum livro ou história em quadrinhos com este personagem? Se sim, quais? Letra E. O personagem Menino Maluquinho foi criado por quem? Olha aí a dica, já falou qual é o nome deste personagem. E a F. Que nome você daria a esse personagem se o tivesse criado? Então, essas são as atividades do livro, tá? Então, aqui, eu vou explicar sobre a atividade agora extra. Então, eu tenho uma história aqui em quadrinhos com os balões, só que não tem nada escrito. Então, vocês, de acordo com o que vocês estão vendo, vocês vão criar uma história, tá certo? Então, aqui tem um balão, ó, observe bem as imagens para vocês poderem criar a história, tá? O outro é sobre substantivo próprio ou comum. Então, aqui, ó, cavalo. Cavalo é comum ou é substantivo próprio? Vocês vão pintar qual substantivo ele é. Brasil é um substantivo comum
ou é próprio? Aqui, luto, é comum ou é próprio? Quero bem caprichado, pinta esses dois. Não colhem no caderno enquanto nós não fizermos a correção. Então, de português, encerramos por aqui. Agora nós vamos trabalhar artes. Então, peguem lá a página 21, por favor, tá? Vamos falar sobre maquete. Maquete é uma coisa que vocês já estão habituados, né? No primeiro ano já fizeram, no segundo ano já fizeram também. Então, nós vamos cada ano mais aprimorando, ficando cada vez melhor. Maquete. A maquete é uma representação tridimensional. O que é isso mesmo? Consigo ver ela tanto da posição oblíqua, da vertical, da frontal, tá? Em tamanho menor. Então, por exemplo, uma casa, se eu for fazer uma maquete de uma casa, eu não vou fazer o tamanho de uma casa, eu vou fazer ela num tamanho bem menor. Tem a finalidade servir de modelo para representação e divulgação. Pode ser feita com uma grande diversidade de materiais, incluindo plástico, metais, caixas de papelão, madeiras e outros, variando de acordo com a sua finalidade. Olha aí, eu tenho duas maquetes. Olha aqui, essa aqui parece bem real, né? Aqui foi feito um bairro, então você pode ver que tem a representação das casas, das ruas, tem as faixas de segurança, então tem os prédios. E aqui é a representação também de um lugar já maior, né? De uma cidade litorânea. Olha aqui para vocês verem o mar, aqui a terra, aqui a praia, os prédios ao redor, tá? E essas aqui todas foram feitas em papelão e com peças do brinquedo Lego, aquele pequenininho. Página 22. Agora monte uma maquete da sua sala de aula, não é da escola, é só da sala de aula, tá? Você pode utilizar uma tampa grande de papelão como suporte e outras embalagens para o seu projeto. Mas primeiro vocês vão desenhar aqui, ó. Então vamos só recordar como que era a nossa sala de aula. Bom, nós tínhamos o que na sala de aula? Eu tinha aqui uma fileira. Tinha uma fileira, não tinha? Essa fileira aqui, ela tinha carteira. Em frente dessa fileira ficava o quê? Ficava a minha mesa. Eu não estou desenhando o projeto para vocês, eu só estou recordando. Vocês vão ter que desenhar esse projeto para mim, tá? Aqui ficava a minha carteira. Aqui tinha uma outra fileira. Não era isso? Depois aqui tinha uma outra fileira, que até tinha uma pilastra. E aqui ficava pouquinhas cadeiras. Aqui no fundo fica o armário e aqui tem um outro. Aqui tem um outro armário onde a gente guarda as coisas. Então aqui um armário, aqui tem pouquinha carteira. Então eu tenho essa que fica do lado, e eu tenho essa que fica do lado da pilastra, que tem uma pilastra, e aqui ficavam umas 3 carteiras só. Lembrando que nós temos quantos alunos? Nós temos 14 alunos. Então, vocês vão ter que fazer para mim o quê? No mínimo, eu preciso da minha mesa, eu preciso das fileiras com as carteiras, eu preciso que vocês façam esse armário aqui para mim do fundo e essa prateleira aqui também, que é um armário de prateleira. Isso é o mínimo. Quem quiser fazer mais coisas, pegar numa caixa fechada e der para desenhar a lousa, der para desenhar aqui as janelas, legal. Se não der, no mínimo que eu preciso é isso. São as carteiras nossas com a minha mesa e os armários, tá? Eu sei que não é fácil achar material. Então eu vou ensinar vocês hoje a fazer com papel mesmo. Carteira e cadeira, tá bom? Eu só vou mudar a posição da câmera para vocês poderem acompanhar. Vamos lá então? Então aqui, ó, começando pela mesa. A mesa eu fiz assim. Eu medi aqui, ó, 7 centímetros por 3 centímetros. E a cadeira eu fiz 7 centímetros por 2. Então, aqui, ó, a altura é mesmo, é 7, 7. Só que da mesa é 3 e da cadeira é 2. Daí, vamos recortar. Olha aqui. Vou recortar esse. Vou recortar esse aqui.
Agora vamos começar a montar. Então, como que eu vou fazer com a mesa? Então, olha aqui. A mesa você vai pegar, dobrar em duas partes, chegando até o meio. Então, eu pego aqui, dobro até o meio. E essa aqui até o meio. Então, olha aqui, ó. Dobrei, ó. Duas ao meio, tá vendo? Depois eu vou pegar um pedacinho desse, vou dobrar pra baixo. Um pedacinho. E um pedacinho desse lado pra baixo. Pronto, ó. Aqui ficou a minha mesa. Daí, vocês vão poder pintar aqui em cima, tá? Então, daí, vocês vão colar essa parte de baixo aqui, ó. Vocês vão colar no papelão. Então, essa aqui vai ser a minha mesa, ó. Vai ficar desse jeito. Não esqueçam de pintar aqui em cima da mesa, tá? Então, vamos lá com a cadeira. Eu vou pegar, imaginar que eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Então, eu vou dobrar aqui a primeira parte, ó. Dobrei. Esse aqui vai ser o nosso encosto, ó. Essa parte é o nosso encosto. Daí, essa parte de baixo, eu dobro mais uma, ó. Pra baixo, olha aqui, ó. Agora, eu dobrei pra baixo, tá? Aqui vai ser onde eu sento. Daí, tá vendo assim? Daí, vocês vão dobrar mais um aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais um aqui, mais um pedacinho. Por quê? É essa parte aqui que vocês vão colar no papelão. Então, olha aqui, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Essa aqui vai ser a minha cadeira. Daí, vocês podem desenhar aqui, ó, um roxinho para simbolizar que tem alguém sentado. Tudo bem? Tá dando para enxergar? Tá meio embaçado, parece, né? Aqui, ó. Ó. Então, essa partinha aqui que vocês vão colar no papelão. Ó, essa partinha aqui vocês vão colar no papelão. Da cadeira é a mesma coisa, ó. Essa partinha de baixo, vocês vão colar no papelão, tá? Agora, eu vou ensinar pra vocês também com caixinha de fósforo. Agora que é outra ideia. Quem quiser fazer com caixa de fósforo, ó, o que que eu fiz? Eu peguei os palitos, colei cada palitinho aqui no cantinho, ó. Ficou uma mesa. E coloquei um papelzinho aqui em cima, ó, ficou uma mesa. Pra simbolizar a cadeira, o que que eu fiz? Eu peguei 2 tampinhas dessa e colei ela aqui, ó. Assim, uma na outra. Deixei aqui. Vou pegar minha outra aqui. Nessa aqui, eu colei um palito, ó. Colei atrás aqui. Colei uma na outra para simbolizar a minha carteira, ó. Então, eu posso fazer com esse aqui. Posso fazer com esse aqui. Esse aqui eu não pintei ainda, mas vocês podem pintar. Então, ó. Deixa eu passar uma colinha aqui para vocês verem como que vai ficar. Verem como que vai ficar. Opa, ó, não esqueça que aqui tem que pintar. Se vocês quiserem utilizar outros materiais, também podem. Aqui foi só uma ideia, porque às vezes a gente não tem material em casa, tá bom? Então, esse aqui eu fiz com caixa de fósforo, e eu peguei 2 tampinhas e desenhei aqui a menininha para simbolizar. Então, esse aqui é como se fosse a minha carteira. E o outro eu fiz com papel, com dobradura, ó. Essa aqui é a minha mesa, que depois tem que pintar aqui em cima. E essa aqui é a minha cadeira. Vocês podem fazer isso, tá bom? Eu vou dar 15 dias para que vocês façam essa atividade, caprichem, usem a criatividade, se empenhem, façam. São 14 carteiras, 14 cadeiras, um para cada amigo de vocês, incluindo vocês. Não esqueçam, não é fácil, de repente, ter caixas vazias, papelão, mas eu falei para vocês que dá para fazer dobradura. Então, vamos fazer? Tá? Não quero que ninguém fique sem fazer. Tá bom? Muito obrigada pelo dia de hoje. Descansem bastante. Final de semana chegou e até segunda, se Deus quiser, tá? Obrigada pela aula de hoje. Um beijo no coração. Tchau!